Olá, eu sou Luana França e falo direto da 50ª Conferência Missionária do Campus ao Campo aqui em Atibaia, São Paulo, comemorando 60 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E aqui ao meu lado eu tenho a honra de receber Ricardo Silva, mais conhecido como Rico. Bem-vindo à RTM Brasil. Muito obrigado. Para mim é um privilégio, uma oportunidade muito grande poder conversar com vocês aqui. Nós que agradecemos a sua participação. Ele que é um dos convidados aqui da conferência, missionário, e ele trabalha justamente com missões urbanas, especificamente com crianças em comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi o seu chamado para missões, e especificamente nessa questão que você era um ex-aluno aqui do seminário. Nós nos casamos, eu e minha esposa, há 21 anos atrás, e aí decidimos começar a falar de Jesus para as crianças em uma comunidade carente próximo ali da nossa casa. Morávamos em São Paulo, ali na Vila Madalena. Talvez alguém que esteja assistindo se lembre da favela das Corujas, né? E ali foi onde tudo começou. E aí, depois de um tempo ali, trabalhando com aquela criançada, de maneira mais informal, só de sábado, começamos a perceber que Deus tinha um chamado para nós, e aí foi quando nós decidimos vir para o seminário estudar. Então, quando nós viemos para o seminário, já tínhamos essa convicção de que Deus estava nos chamando para trabalhar com crianças em comunidades carentes, esse recorte bem específico. E qual foi o primeiro contato, assim, em campos que vocês tiveram? Então, foi lá na Vila Madalena. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu casei em 2014, então. Não, desculpa, 2004. Minha esposa, me perdoe, deu errada a data. E então foi em 2004, finalzinho de 2004, nós fizemos uma festa para o Dia das Crianças, no mês de outubro. E foi tão legal porque nós fizemos uma parte bíblica e uma parte esportiva. E as próprias crianças, as mães pediram para a gente, falaram assim, poxa, foi muito legal essa festa, foi muito legal esse evento do Dia das Crianças, mas a gente podia ter mais sobre isso, né? E aí a gente começou então a fazer todo sábado. Então essa foi nosso primeiro contato com aquilo que hoje nós entendemos, né, que era um campo missionário. Na época eu acho que a gente nem pensava dessa maneira. Vocês já tinham ideia, na verdade, de que iam trabalhar com crianças. E especificamente em transcultural, como foi essa passagem, né? Essa experiência para trabalhar com crianças em vulnerabilidade? Então, o campo missionário, muitas vezes, o chamado missionário, ele se dá por uma questão geográfica ou ele se dá por uma questão de público. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um chamado para um determinado país, por exemplo, para a China, ou eu tenho um chamado para os ribeirinhos ali na região norte. E outras pessoas recebem um chamado como nós para um público, independente do lugar. Tanto que eu e minha esposa já mudamos 11 vezes. Então, bem missionário, bem itinerante mesmo. E todos os lugares que nós chegamos, tanto no Brasil quanto o período que nós moramos na Bolívia, sempre atendemos esse chamado de Deus baseado no público. Então eu sempre falo, hoje nós estamos em Marília, eu não pretendo sair de Marília, mas se por acaso eu sair de Marília, o nosso chamado vai continuar, porque ele não está ligado a um local, a uma região ou a um país, mas ele está ligado a esse público que nós sabemos que, Luana, acho que você sabe bem disso, qualquer lugar do mundo que nós formos hoje, nós vamos ter esse público, nós vamos ter crianças com necessidades físicas, humanas e principalmente espirituais. Agora eu quero que você conte um pouco sobre a sua experiência na Bolívia, especificamente com as crianças. Então, nós estudamos aqui no Seminário Palavra da Vida e o curso que nós fizemos, que é o curso de teologia com ênfase em missões, ele exigia um estágio fora do país, um estágio transcultural. Então nós fomos para a Bolívia para trabalhar em uma igreja, para ajudar uma igreja, mas como parte do estágio aqui do seminário. Porém, nós fizemos um ano de estágio, que era o que o seminário exigia, e lá na Bolívia nós tivemos contato com uma realidade que eram crianças que viviam com os pais no presídio. Então, quando nós vimos isso e quando nós entendemos que a lei da Bolívia permitia e que tinham muitas crianças vivendo no presídio,
Nós começamos a fazer algumas coisas ali para as crianças na cidade que nós estávamos, e depois começamos a ajudar um presídio maior, que é o presídio de Palma Sola. Na época que a gente estava lá, tinham mais de 1.000 crianças vivendo dentro do presídio. Então ali a gente começou a entender que aquela criança que cresce no presídio, ela crescia com uma mentalidade totalmente diferente. Ele achava que o ruim era bom. Inclusive tem um relatório muito interessante do governo da Bolívia, que nós lemos na época, que falava que uma criança que cresce no presídio, ele não tem aversão ao presídio. Ou melhor, se ele vai depois estar na rua, assim, olha, se você roubar, se você matar, se você cometer um crime, você vai preso. Isso não iria soar de uma maneira, puxa, que ruim. Talvez ele falou, não, ser preso não é uma coisa ruim. Então, a criança ia crescendo, vendo tudo aquilo que era muito ruim como uma coisa boa. E a gente foi entendendo, obviamente pela palavra de Deus, que somente o evangelho de Jesus, somente a mensagem mesmo da palavra de Deus poderia mudar aquele coração, mudar aquela mentalidade. E é uma realidade muito distante para muitas pessoas que não fazem ideia, né, de que existe essas crianças com essa mentalidade, que são pais ali que são integrados nessa realidade conflituosa, né? Eu queria que você falasse sobre experiência, algum testemunho de transformação. Vocês conseguiram encontrar? Sim, sim, muitos. Você falou uma coisa muito interessante, porque antes de nós irmos para a Bolívia, nós fizemos pesquisa, até porque nós tínhamos que fazer pesquisa, estudar. Eu visitei a Bolívia 2 vezes antes de ir morar lá e nunca vimos nada sobre o lance das crianças que viviam nos presídios. E mesmo quando eu estava lá, a gente não ouviu nada. Aí um belo dia, um dos pastores da igreja que nós fazíamos estágio, ele era um comandante da polícia e ele trabalhava no presídio, e eu perguntei para ele, olha, eu posso fazer um culto no presídio, mas eu estou pensando no preso, no adulto. E ele falou, pode, vai lá, a gente vai fazer uns documentos e você pode, né? Então, quando eu entrei no presídio e eu vi isso, até eu brinco porque eu falei assim, pessoal, eu vou embora porque hoje é dia de visita, porque tem mulher e criança aí na cadeia. E dia de visita não dá para você fazer culto, né? Pô, o preso ele quer dar atenção ali para a família e tudo mais. Aí um policial falou para mim, não é dia de visita. Falei, será que não é? Eu falei, acho que esses bolivianos estão falando, vamos tirar um sarro desse brasileiro aqui, né? Eu falei, não é? Ele falou, não é. Então, quando a gente descobriu aquilo, e aí a gente começou a fazer o projeto, e quando nós começamos a divulgar aqui no Brasil, todas as pessoas falavam assim, mas como assim? Como isso acontece? E eu sempre falava, né? Pessoal, vai lá no Google e joga lá, crianças nos presídios bolivianos, Cárcel Bolívia, e aí você vai ver tantas reportagens, matérias dessa realidade. Hoje já diminuiu muito, mas na nossa época era bem pior. Então, vocês voltaram para o Brasil com essa visão mais forte ainda de que o ministério de vocês era criança. Exatamente. O estágio que nós fizemos na igreja lá na Bolívia, ele já foi focado em ajudar o trabalho com crianças. Então nós dávamos um apoio tanto para o Ministério Infantil, que é nas igrejas, as crianças que já estavam na igreja, quanto também um trabalho de evangelismo com as crianças do bairro, fizemos acampamento, fizemos gincanas. Então a gente sempre ali trabalhando com a criançada, já era uma região bastante pobre, bastante carente. Mas quando nós entramos no presídio, nós começamos a entender que essa questão da criança em vulnerabilidade social, a criança em situação de risco, ela existe em níveis. Então, às vezes, você tem uma criança que ela está numa situação de risco, ela mora numa comunidade carente, mas ela tem uma casa, ela tem um colchão para dormir, ela vai para a escola. Agora, você tem uma outra criança em situação de risco, por exemplo, que às vezes ele dorme na rua, ele não tem a mãe, não tem o pai. E a criança do presídio era uma outra situação. Então, hoje nós entendemos que existem níveis de situação de risco para a criança. Então, realmente tem crianças que estão um pouquinho mais abaixo lá, que elas estão mais em risco do que outras. E isso, como você bem disse, só reforçou o nosso chamado, só reforçou a nossa compreensão de que temos que ir a essas crianças. Primeiro com o evangelho e depois com tudo aquilo que ela necessita do ponto de vista humano. E aqui no Brasil, as comunidades, elas são mais receptivas a essas atividades, essas iniciativas da igreja, das missões? Muito, 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 muito. Olha, eu posso te falar sem medo de errar.
Não tem uma comunidade carente, uma favela, não tem um lugar que, se você chegar com o intuito de ajudar, com o intuito de apoiar, com o intuito de fazer alguma atividade ali com as crianças, com as famílias, que as pessoas não vão ser bem recebidas. Muitas pessoas falam para mim, ai, mas e aí, o que o pessoal achou, o que o pessoal falou? Eu falei, cara, a gente está indo lá para ajudar, a gente só encontra apoio, a gente só encontra abraços, a gente só encontra, poxa, por que vocês não vieram antes? Então todo mundo tá esperando mesmo algum missionário, algum projeto, alguma igreja ir para fazer alguma coisa lá com a criançada. A princípio, essas pessoas elas esperam ali ser assistidas, né, questões de alimentação, né, questão de vestimenta, porque é uma realidade que eles vivem. E ali também tem uma brecha para você suprir essa falta, essa carência, né, que é do próprio evangelho. Eu queria que você contasse um pouquinho da atuação de vocês nas comunidades. Olha, a maior necessidade das pessoas, estejam elas em qualquer contexto social que for, é a pregação do evangelho. Seja ele morador de uma comunidade carente, seja ele morador de um condomínio fechado. Porém, a necessidade humana das pessoas ali nessas comunidades carentes, ela salta aos nossos olhos. Então nós temos que suprir, sim, nós temos que fazer coisas como nós fazemos lá no nosso projeto em Marília. Então nós temos reforço escolar, nós temos aula de música, nós temos futebol, nós temos Muay Thai, nós temos as refeições, então nós damos jantar, damos almoço, café da manhã, temos entrega de cesta básica, doação de roupa. Agora recentemente teve a campanha do agasalho por causa do inverno, entregamos roupas para todo mundo. Então essa é uma necessidade real e uma necessidade que nós temos que de fato atender. Porém, nós não podemos permitir que suprir essa necessidade humana, que é algo importante, substitua a pregação do evangelho. Porque por maior que seja a miséria humana da pessoa, existe uma miséria maior, que é a miséria do pecador, é a miséria do coração. Então, nós temos que fazer tudo aquilo que nós pudermos dentro do contexto da pobreza, do que exige o contexto da pobreza, mas sem achar que isso substitui a pregação do evangelho. Eles precisam mais do que uma cesta básica, um prato de comida, um tênis, um caderno. Eles precisam mais do evangelho, eles precisam mais da Bíblia aberta, explicada e ensinada. E hoje vocês atendem quantas crianças, mais ou menos? Hoje nós estamos em Marília, em 2 favelas, uma favela chamada Golo Ferrão e outra favela que estamos começando agora recentemente, que chama Vila Barros. Então, entre as 2 favelas, nós atendemos mais ou menos umas 150 crianças. Eu acredito que as crianças também sejam portas, né, para os pais conhecerem a palavras. Então, assim, eles estão ali, estão, né, inseridos nessas atividades, e eles também levam para suas casas a palavra. Então, como vocês veem essa possibilidade de alcançar mais vidas e principalmente os pais dessas crianças através da iniciativa? Sensacional essa sua pergunta, porque quando nós olhamos para uma criança numa comunidade carente, essa criança não existe sozinha. Ela mora numa casa e naquela casa tem mais adultos. Então, por exemplo, hoje lá no projeto nós temos o culto que acontece, e o culto vem muitos adultos. Nós temos um trabalho com as mulheres e também um trabalho de refeição, que são o jantar que nós damos todos os dias e vem os adultos. E nós fazemos visitas nas casas, porque nós entendemos exatamente, nós queremos, o nosso foco está no trabalho da criança, mas não adianta você falar de Jesus para uma criança, tentar melhorar a vida de uma criança sem alcançar o pai. E com certeza, o que nós falamos antes, existe uma simpatia muito grande pelo projeto, quando a gente começa a falar das crianças, trabalhar com as crianças, evangelizar as crianças, e isso abre uma oportunidade, uma porta gigantesca para que a gente possa alcançar as famílias, falar com os pais, falar com os adultos, falar com os avós, falar com aqueles que estão ali na casa daquela criança. E quantos missionários hoje atuam nas comunidades com vocês? Olha, lá em Marília hoje nós temos uma média de uns 20 voluntários e nós temos também uma equipe de 4 pessoas.
Então hoje nós temos aí umas 25, 30 pessoas que atuam aí de maneira geral aí em todas as atividades, todas as frentes. E como é esse chamado missionário para atuar com as crianças? Como é esse primeiro impacto, na verdade, né, deles com as crianças, nessa realidade que muitas vezes não é comum para muitas pessoas? Nossa, isso é muito legal. Muitas pessoas lá em Marília, que são bem de vida, que são pessoas socialmente muito bem de vida, eles vão na favela e eles falam assim, poxa, eu não sabia que aqui na minha cidade tinha uma situação tão miserável como essa, tinha uma situação tão ruim como essa. Poxa, eu estou aqui a 10 minutos da minha casa, a 15 minutos da minha casa. Então, tudo isso impressiona bastante, as pessoas ficam muito impressionadas. Isso é bom porque isso move o coração das pessoas, e ainda mais quando a gente fala de crianças, né? Recentemente nós temos um caso de um garoto de 13 anos que não sabe ler e escrever, está no 5º ano, já repetiu várias vezes devido a todo o contexto ali de não ter o pai, a mãe ser usuária de droga e tudo mais. E uma das voluntárias, que é psicóloga, a gente compartilhando no grupo, ela começou a trazer assim muitas coisas da área da psicologia, da área que a gente às vezes nem dá tanto valor, mas é tão importante, né? E ela tá totalmente movida, assim, sabe? A gente tá super feliz porque a gente vai até começar agora um grupo para ajudar não só esse garoto, mas outras crianças também. Então as pessoas ficam impactadas inicialmente pela miséria humana, mas a gente sempre tenta, levantar a bandeira do evangelho, falou, a miséria humana é importante a gente suprir, isso realmente é o que chama a atenção, mas não vamos esquecer de pregar o evangelho para eles. Você sabe que eu tive a oportunidade de participar do Ministério de Infantil também, e eu tive esse contato com essas crianças de vulnerabilidade muito grande, né, em favelas. E o que me chamou mais atenção foi a carência emocional. Assim que a gente chegava no local, eles abraçavam, como se nunca tivesse recebido um abraço antes. E era um carinho, um afeto que era impressionante, porque eu nunca tinha familiares próximos nossos, a gente não sente aquele sentimento no abraço, aquele sentimento no olhar, aquela carência. Realmente é coisa muito impactante. Você consegue enxergar isso nessas crianças? Exatamente, exatamente. Um dos maiores desafios que nós temos em comunidades carentes é essa desestrutura familiar que acaba também resultando na falta de afeto, de carinho. Lá é igual, e eu vou te falar, qualquer favela, qualquer comunidade que a gente for, vai ser assim. São raros, não é todo mundo, não vamos generalizar, mas são raros os casos de que a criança vai ter o mesmo carinho, o mesmo afeto que uma pessoa que não é de comunidade, sabe? Infelizmente, muito infelizmente. Existe, claro, a mãe cuida, a mãe tá ali em cima, a mãe tá olhando, mas não tem essa pegada do colo, do abraço. Então, quando chegam os tios de fora, é exatamente o que você percebeu, o que a gente percebe lá, e é o que nós vamos perceber para qualquer lugar que a gente for, com certeza. E é algo tão básico, né, um "eu te amo", um "bom dia", um abraço, e é algo tão deles, né. Você consegue destacar mais algum aspecto nesse sentido de falta de necessidade que eles passam? Olha, o que nós temos, o que nós vemos, pelo menos ali no nosso trabalho, é exatamente essa questão assim, tem alguém dando atenção para mim, sabe? Tem alguém preocupado comigo, tem alguém querendo saber se eu preciso de alguma coisa. Então, essa atenção que você dá para ele, seja se você for sentar e montar um quebra-cabeça, uma coisa que nós começamos a fazer recentemente e deu muito resultado. Um dos voluntários levou alguns jogos de quebra-cabeça e sentou ali com a criançada. E a criançada ficou em silêncio. Eu entrei na sala, aquele silêncio absurdo assim, todo mundo quietinho, só montando ali o quebra-cabeça. Mas a gente percebeu que não era tanto o jogo, entende? Uhum. Mas era o tio que chegou com o quebra-cabeça e falou assim, poxa, comprei esse quebra-cabeça pensando em você. Lembrei de você lá e vim aqui para jogar com você. Nossa, o olhinho brilha assim, sabe? Você pensou em mim, você comprei em você, vamos jogar? Então, é essa atenção. Eu sempre falo que quem não gosta de atenção? Eu tenho um cachorrinho lá em casa, né? Um
um vira-lata, eu falo, gente, até os animais, ele quer receber carinho, ele quer o que nós vamos dizer dos seres humanos, quer dizer, e aí não tem contexto social, de comunidade e tudo. Eu sempre falo que, às vezes, nós temos muitas crianças vivendo aí uma vida socialmente, né, financeiramente muito bem, mas ele também às vezes não tem o pai, não tem a mãe, não tem o carinho, não tem afeto. Então, o afeto ele funciona muito bem em todos os lugares e com certeza isso é algo que nós temos que fazer porque isso é algo que Deus fez com a gente, né? Jesus olhou e deu atenção para a gente, pensou na gente e supriu aquilo que a gente precisava. Agora, Rico, outro aspecto muito importante que a gente precisa falar é sobre os desafios que essas missões urbanas têm. Eu queria que você destacasse alguns deles. Olha, o primeiro desafio, sem dúvida, é muito importante ressaltar que missões urbanas não competem com missões transculturais, missões longe. Muitas vezes algumas pessoas falam assim, por que que eu vou fazer alguma coisa aqui perto, se lá não sei aonde, tão longe, tem uma necessidade maior? E muitas vezes inverte isso. A pessoa fala assim, por que que eu vou lá para a Índia, por que que eu vou lá para Angola, por que que eu vou lá para um lugar, né, distante aqui da minha igreja, porque eu tenho um amigo que fala que os confins da terra é relativo, né? Para nós aqui os confins da terra é lá, mas para quem está lá os confins da terra é aqui, né? Então, eu falo assim, para que eu vou se eu tenho tanta necessidade aqui? A primeira coisa é nós entendermos que existe um chamado missionário sobre a igreja e a igreja tem que fazer tudo aquilo que ela pode para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe sem competir. O segundo desafio eu tenho percebido, nós já estamos aí uns 20 anos trabalhando com missões, que esse tempo do voluntário, essa disposição do voluntário, ela tem diminuído. Então, cada vez, lá em Marília mesmo, nós fizemos até uma reunião recentemente, e uma das pautas foi, precisamos de mais voluntários, porque as pessoas estão na correria da sua vida, estão fazendo as coisas e estão se esquecendo. E é óbvio que todo mundo tem seus boletos para pagar, suas correrias para fazer, mas é impossível que você, organizando a sua agenda ali, não consiga dedicar um tempo. Então, esse é um grande desafio, nós temos mais pessoas. Lá em Marília a gente fala exatamente isso, você pode fazer um trabalho numa cultura diferente, porque um trabalho em favela, ele é um outro contexto cultural, você pode fazer uma grande... Se você vier uma vez por semana, de repente... olha, no mês eu vou 2 vezes, então nós conseguirmos voluntários. Depois, grana. Gente, isso é um problema não só de missão urbana, mas todos os lugares. Nós precisamos de mais recursos, poderíamos fazer muito mais. Inclusive essa questão do voluntário na reunião, uma das coisas foi, poxa, às vezes a gente, em vez de ficar tentando voluntário, será que a gente não deveria organizar um departamento melhor de captação de recurso para ter grana e contratar as pessoas? Porque aí você tem a grana para pagar para a pessoa e não fica dependendo do voluntário. E por fim, oração. Isso é extremamente importante. Uma das coisas que as pessoas... que todas as pessoas podem fazer e que devem fazer é orar. Existe sim uma realidade espiritual antes dessa realidade física e humana, e nós temos que orar e pedir a Deus mesmo que nos ajude, que nos abençoe, que esteja conosco ali, porque é uma guerra espiritual que a gente só vai vencer mesmo no jejum, na oração, no joelho, na consagração. A gente não vai resolver lá no campo trabalhando, mas a gente vai resolver lá no quarto fechado, orando e falando com Deus. E lembrar, né, que sim, existem, eu tenho certeza, você que está assistindo, que aí na sua cidade, com certeza tem alguma comunidade, algum lugar que precisa de um trabalho fixo. As festas, eu sempre falo que tem 3 datas que todo mundo lembra de favela, de criança de favela. Sabe qual é? Não, pode falar. Páscoa, Dia das Crianças e Natal. E veja bem, entregar um ovo de chocolate na Páscoa tem o seu lugar importante. Gente, é incrível. Chega na Páscoa, hoje eu nem peço mais, nem peço. Todo mundo quer doar.
e vai. Teve um ano que nós doamos ovo de chocolate para a favela inteira e ganhamos tantos ovos. Eu levei para minha casa, acho que, sei lá, uns 10 ovos ainda, mas assim, suprimo todo mundo. Só que aí passou a Páscoa, sumiu, cadê? Ninguém lembra mais. Aí vem Dia das Crianças, vamos dar um brinquedo, fazer uma festa, legal. Aí vem o Natal, vamos dar um brinquedo, fazer uma festa, legal. E novamente, não é uma crítica, porque é importante. É legal no Dia da Criança você ter uma festa e dar lá um presente, um caminhãozinho, uma bola, alguma coisa legal na Páscoa você dá. Só que o que essas pessoas precisam é não apenas de trabalhar com uma grande quantidade de crianças por um único dia, mas você ir na favela, pegar um pequeno grupo de crianças e trabalhar com essas crianças por um longo período de tempo. O que nós ouvimos lá em Marília, essas 2 favelas que nós fomos não tinham projetos fixos antes. É isso, falou assim, poxa, que legal que nós estamos aqui toda semana, todos os dias. O nosso trabalho de reforço escolar, que é feito por uma pedagoga muito eficiente, ela trabalha com classes de 6 crianças, 5 crianças. É praticamente uma aula particular. Só que ela está trabalhando com essa criança 2, 3 vezes por semana durante o ano inteiro. Então a gente tem que lembrar que trabalho em comunidade carente, a festa, os eventos, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, ele tem o seu lugar, mas nós precisamos estar lá de maneira fixa, gente, aluga uma casa dentro da favela, começa a dar um almoço, começa a fazer um reforço escolar, começa a fazer uma escola bíblica, mas esteja lá todos os dias, mesmo que não seja aquela 200 crianças, não, vão ser pouquinhas crianças, mas são crianças que você vai trabalhando a longo prazo com essa visão de que isso é tão ou mais importante do que a festa e os eventos de um dia. Importante também destacar é o compromisso das igrejas, né? Que eles podem assumir essa responsabilidade de apoiar essas missões e aí engajar mais pessoas para a atuação. Queria que você falasse um pouco da sua perspectiva quanto às igrejas atuando com as missões. No Brasil nós temos todas as realidades de igreja. Infelizmente, ainda temos muitas igrejas que não têm uma visão missionária, especialmente no campo de missões urbanas. A galera fica só pensando o que eu posso fazer aqui dentro. Por outro lado, nós temos muitas igrejas que são extremamente engajadas no trabalho missionário, tanto no trabalho missionário urbano, quanto no trabalho missionário transcultural longe. Então, para aquelas igrejas que já estão ajudando, o recado é continue fazendo isso, continue mobilizando, não desista. Agora, para aquelas outras igrejas, como eu ouvi de um pastor uma vez, há muitos anos atrás, ele falou assim, eu acho que a nossa igreja não tem um chamado missionário, porque eu fui lá para pedir oferta, para falar assim, olha, vocês não querem mandar voluntários, aí ele sentou, ele ficou pensando e falou assim, olha, eu acho que a nossa igreja não tem um chamado missionário. Mas aí, assim, você vai falar o quê? Vou nem discutir. Falei, tá bom, então, Deus abençoe, eu vou embora. Mas como é que a pessoa fala assim, não, a gente não tem um chamado missionário, né? Na verdade, eu não fui embora assim, eu falei assim para ele, falei, quero lembrar que a igreja no Brasil existe por causa de missões. Porque a igreja não existia igreja no Brasil. Por que essas igrejas que nós temos hoje, que estão aqui estabelecidas com prédio, com pastor, com culto, com evento, com tudo isso existe? Por quê? Porque alguém lá do outro lado do oceano e não tinha WhatsApp, não tinha avião, não tinha, gente, tinha nada disso. O cara pegava um navio, nem sabia se ia chegar depois de um mês. Então, a igreja no Brasil existe por causa de chamado missionário, por causa de visão missionária, porque alguém falou assim, existe aqui uma necessidade lá. Então, nós temos que continuar esse trabalho. Então, se a tua igreja ainda não se envolve com missões, a grande pergunta não é se vamos nos envolver ou não. Acabamos de ouvir aqui uma preleção no seminário falando sobre essa obrigação. Sim, nós não temos opção. Existe uma obrigação. Agora, de que forma isso vai se manifestar? Aí sim, você vai falar, olha, você vai escolher um projeto, escolher uma atividade, escolher uma missão para apoiar. Por isso que eu acho, viu, Luana, que colabora muito o perto e o longe. Porque o perto, além de você orar, de ofertar, você pode ir.
Você pode estar lá. Hoje nós temos em Marília uma igreja que faz lá o domingo do quilo. Então a pessoa se sente tão importante de levar, às vezes, ali 1 quilo de arroz, de feijão, tudo, e isso é destinado para o projeto. Está ali na cidade. E também, o que eu posso fazer longe? Poxa, nós temos hoje países, regiões enormes que são os povos não alcançados, os povos pouco alcançados. O que a gente pode fazer por isso hoje? A gente podia trazer um missionário aqui para falar, a gente podia levantar oferta, o que a gente poderia... Então, assim, não existe opção. Na primeira camada, que é fazer missão ou não fazer missão, não existe opção. A gente já tem que ir para a segunda camada e perguntar: como vamos fazer missão? Como vamos impactar aqui o nosso quintal, o nosso bairro, e como que nós vamos colaborar com o impacto em lugares distantes? Até porque a nossa maior referência, né, o maior missionário que temos foi o próprio Jesus Cristo. Exatamente, exatamente. Outro dia eu estava fazendo um devocional em casa com os meus filhos e falando sobre o sacrifício de Jesus e o que ele fez. Eu fiz uma pergunta, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes já e outros 2 menores, mas eu falei assim: será que Jesus não poderia tomar um pau, mas olha, apanhar bem, mas apanhar e falar assim: tá pago o pecado? E aí ele ficaria lá na UTI 1 mês e continuaria a vida dele. Ele falou: não, ele teve que morrer. E ele teve que morrer aqui na Terra, ele teve que vir, encarnar, morrer, sofrer, tudo isso que ele passou. Ele poderia apanhar o quanto fosse, que isso não iria pagar o preço pelo pecado. Então, quando a gente vê todo esse movimento que parte de Deus, sabe, de enviar seu filho, de tudo que Jesus passou, de morrer, a gente fala assim: peraí, eu estou seguindo quem? Será que eu estou seguindo Jesus? Ou será que eu sou um entusiasta de Jesus? Porque seguir Jesus tem implicações muito sérias. Tem um pastor que fala uma coisa muito legal, que ele fala assim: todo mundo quer uma igreja biblicamente saudável. Você não quer uma igreja que prega heresia, que fala besteira. Você fala: não, eu quero ir numa igreja que lá os caras levam a Bíblia a sério. Mas ele fala assim: será que nós estamos querendo também as implicações de viver numa igreja biblicamente saudável? Porque se você viver numa igreja biblicamente saudável, essa igreja vai mexer no teu pecado, essa igreja vai colocar você para fazer missões, essa igreja vai mexer o caldo aí na tua vida para você. Mas aí, não, isso aí eu não quero não. Eu quero uma igreja biblicamente saudável. Mas as implicações de viver numa igreja biblicamente saudável, às vezes a gente não quer. É verdade. Ficaríamos horas aqui falando, mas infelizmente nosso tempo já se esgotou. Mas antes, vamos abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Primeiro eu quero agradecer a vocês da Rádio Transmundial, muito obrigado, isso é uma oportunidade muito grande. Eu estava conversando aqui nos bastidores que eu sou fã do Rota 66, do Luiz Saião, então sempre lá indo lá nos comentários, né? Então muito obrigado por essa oportunidade. Vocês podem procurar aí no Instagram, Projeto Lumiar Argolo, que é o projeto que nós temos na favela, lá em Marília, e também Expedição Infância, tudo junto. Então esses são os 2 Instagrams que você pode seguir, pode conhecer, pode entrar em contato. Inclusive, se você tem aí a gente tem recebido olha, eu tô aqui, eu quero fazer alguma coisa numa favela que tem aqui do lado e eu não sei por onde começar. Entre em contato com a gente vai aí, vai dar um treinamento, vai conversar, ou de repente mande um grupo de jovens lá para aprender com a gente e voltar para a sua igreja. Queremos não só fazer ali onde nós estamos, na cidade de Marília, mas queremos incentivar e animar você a fazer aí na sua região, na sua comunidade, e a gente pode colaborar um pouquinho com você. Tamo aí, é só entrar em contato. Rico, muito obrigada, viu? Ficamos por aqui. 50ª Conferência Missionária do Campus ao Campo, comemorando 60 anos de Seminário Bíblico Palavra da Vida.